Salve, salve galera, beleza? Hoje quero bater um papo com vocês sobre o fundo RECR, tá? É um fundo que eu já trouxe um review aqui no canal, mas já tem uns meses, né? Acho que uns 2 ou 3 meses, então achei bem legal trazer uma atualização dele e inclusive aproveitar um anúncio, né, dos rendimentos que serão distribuídos no dia 15 de maio, tá? Lembrando que este fundo aqui tem a sua data com no quinto dia útil do mês, que foi na segunda-feira, tá? No dia 8. Então, vamos trazer um apanhado geral, verificar como que está aqui a saúde financeira do fundo, né, sobretudo lá no DRE. Quero trazer para vocês também rapidamente um pouquinho do portfólio dele, tá, dos CRIs que ele possui. Ele tem uma característica bem legal, que é a questão da pulverização, né? Então ele tem aí cerca de 90 CRIs, são muitos CRIs, né? Isso acaba trazendo uma certa segurança do ponto de vista de, se algum desses CRIs apresentarem inadimplência, a tendência é que o impacto no rendimento a ser distribuído seja menor, né? Então, eu particularmente gosto bastante desta característica do RECR, tá? Antes de a gente iniciar aqui, vou pedir gentilmente para vocês, eu sei que é chato ficar ouvindo isso, né? Eu acompanho vários canais do YouTube e tal, mas acreditem, pessoal, ainda mais nós aqui por sermos um canal pequeno, apenas um like que você deixa aqui no vídeo ajuda demais a impulsionar. Muitas vezes eu já verifiquei de ter uma variação, por exemplo, de 20 likes de um vídeo para o outro, e em compensação ter uma variação de 500 mil visualizações de um vídeo para o outro por conta dos likes, né? Então eu peço gentilmente, se você gosta do conteúdo aqui, se você quer ver mais vídeos, enfim, se você aprende alguma coisa aqui, né, se agrega conhecimento para você, deixa o seu like rapidinho agora no vídeo já para você não esquecer, dá um cliquezinho aí e ajuda demais a gente aqui a crescer, beleza? Bom, sem mais delongas então, vamos analisar um pouquinho aqui do portfólio e começando pelo anúncio dos rendimentos, né? Já adiantei a vocês, foi anunciado aí um rendimento de R$1, tá? Referente ao mês de abril, que será pago aí na data de 15 de maio, tá? Então, assim, é um rendimento bem interessante. Salvo engano, a gente vai verificar aqui, ele foi um pouquinho abaixo do mês anterior, né? Veja que a gente teve R$1,26 referentes ao mês de março, e agora no mês de abril caiu um pouquinho para R$1, né? Ainda assim, é um rendimento bem interessante, sobretudo quando a gente considera o valor de cota dele, né? Ele está sendo negociado aí a R$82, né? 82,83. Então, assim, é bem interessante. Veja que o dividend yield dele está na casa de 1,20, né? Com base no valor de hoje. E ele também tem um PVP aí, uma relação preço-valor patrimonial muito bacana de 0,87, tá? Então, assim, nos indicadores, né, nos números aqui fundamentalistas, é um fundo bem interessante. Agora, voltando aqui, vamos entender um pouquinho como anda das pernas o RECR, tá? Veja que ele encerrou com 95% dos recursos alocados, ou seja, existe 5% aí que não está alocado, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu destaquei aqui, para quem não conhece ainda, a taxa de performance, né? Veja que eles não têm. Então, isso aqui é muito positivo, gosto muito de fundos que não têm taxa de performance. Então, no caso, ele acaba tendo aqui apenas 1,20%, tá? Somando, né, administração com consultoria. Então, é um fundo aí que está na média, né, por conta de não possuir taxa de performance, ele está na média aí, talvez um pouquinho abaixo dos seus pares, beleza? Agora, descendo um pouquinho para as movimentações do mês, né, a gente vê que ele adquiriu 2 CRIs, sendo que o primeiro aqui, o CRI SG Aquiraz, né, a uma taxa de IPCA mais 9,50, acho uma taxa bem legal, tá? Inclusive essa taxa aqui, esse cupom, está bem acima da média dele, que salvo engano é de 7,8%, 7,9%. Então tende a trazer aí boas receitas aqui para o fundo, né? Claro que existe sempre a contrapartida, né? CRIs com taxas altas tendem a possuírem um risco maior, né? Natural que assim seja, mas eu acho que esse aqui ficou bem legal, tá? Já o CRI São Benedito 2 também foi adquirido, tá? No valor aí de quase 6 milhões de reais, tá? A uma taxa de CDI mais 3%, tá? Uma taxa bem legal, bem interessante. A gente vai ver que ele tem uma pequena fatia do seu portfólio atrelado ao CDI, mas este aqui é um fundo de inflação, tá, galera? É bom que você tenha isso em mente, porque a maior parte aqui dos CRIs dele está, sim, indexados ao IPCA. Tá? Então, é um fundo que depende majoritariamente da flutuação aí do IPCA. Quanto maior o IPCA, maior os rendimentos que ele vai ter provenientes da correção monetária, beleza? Aqui eu destaquei também o que ele chama de inovações aqui, que na verdade, pelo que dá para entender, são waiver, né? Foi concedido um waiver aqui, ou seja, uma extensão
do prazo, tá, de pagamento aqui do CRI Matarazzo Suítes 2 para setembro de 2023, tá? Ele não falou mais nada sobre isso, apenas que foi acordada essa extensão do prazo, tá? Agora, este fato relevante é bem importante, né? A gente teve um probleminha aqui neste CRI, trazendo só um resumo aqui para vocês, né? Foi divulgado lá no dia 10 de abril esse fato relevante que explicou um pouquinho mais da situação, mas o que acontece basicamente é o seguinte, havia uma dívida aqui no montante de 75 milhões, tá? Referentes a este CRI aqui, Morumbi Plaza, e por conta aqui desta dívida, tá? Foi feita a dação em pagamento dos imóveis objetos destes CRIs. Então a gente tem aqui uma série de imóveis, ó, vejam as matrículas dos imóveis, né? Aí ele explica aqui que corresponde a 7 lajes e 112 vagas de garagem do edifício Morumbi Plaza, tá? Então, basicamente, o fundo aqui vai estar sob posse agora destes imóveis aqui, dessas matrículas, né? 7 lajes e 112 vagas de garagem, e ele informa aqui que já iniciou os esforços para a venda e alocação desses imóveis. Então, assim, claro, não, se a gente for analisar grosso modo, nunca é interessante um CRI quitar suas dívidas aí por meio de dação, né, de alienação fiduciária, etc. Mas nesse caso aqui, como ocorreu já o problema e não havia mais o que ser feito, o fundo ao menos conseguiu ressarcir aí, né, em forma de equities, e agora a gente tem que aguardar para ver se ele consegue alocar e vender esses ativos para que ele recupere o valor que foi investido neste CRI, né, que está na casa aí dos 75 milhões de reais. Inclusive, pessoal, aqui embaixo a gente vai ver que o portfólio dele conta com 78.378.000 reais de imóveis, né? Veja que deste montante aqui, 75 milhões, né, 98%, aí, 99% é referente a este probleminha que houve no CRI Morumbi Plaza, tá? Então, ele basicamente está com isso aqui, vamos dizer, como patrimônio, né, incorporado aí no patrimônio, até que seja feita a venda ou locação para que ele possa realizar algum tipo de receita, tá? Isso é bem legal. Aqui eu destaquei também o valor em fundos imobiliários, que ele possui 107 milhões, é um valor relevante até, né? A gente vai ver já já quais são os fundos que ele investe, tá? Aqui eu destaquei um pouquinho da distribuição, né? Veja que ele tem, de fato, 95% alocado, né? Que é justamente os CRIs e os fundos dele. Ele tem os 3% em imóvel, que é justamente esse valor aqui de 78 milhões, e ele tem também 2% aí em cotas de fundos de investimento com liquidez diária. Então veja que ele tem 2% em caixa, né? E 3% aí que pode se tornar caixa mediante a venda aí, ou mesmo pode se tornar uma receita recorrente por meio da alocação, né? Então vai depender aí dos movimentos, e por isso é importante que a gente analise, acompanhe e verifique, né? Qual vai ser o desenrolar dessa história. Talvez aí no mês de maio ele consiga já vender algum imóvel, né, alguma daquelas matrículas que a gente viu, ou mesmo locar, né, que já seria bem interessante. Pessoal, só um detalhezinho que eu não comentei no começo do vídeo, tá? O anúncio de rendimentos foi feito no dia 8, né, na segunda-feira, e já foi disponibilizado o relatório de abril. Isso aqui eu acho incrível, tá? Muito bacana a gestão fazer isso. São poucas as gestões que já divulgam logo rapidamente, assim, o relatório gerencial após anunciar os seus rendimentos, né? Então, bola dentro demais aqui da gestão, gosto bastante dessa atitude e que continue assim sempre, né? Porque acaba ajudando o cotista a entender o resultado o mais rápido possível, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então a gente consegue entender aqui o que compôs esse resultado de R$1 lá no DRE, que a gente vai chegar já já, beleza? Bom, aqui a gente tem o portfólio do REC 11, veja que eu destaquei o último aqui, porque é justamente a quantidade que eu queria falar para vocês. Veja que são 91 CRIs, pessoal, né? Isso aqui é muita coisa. Mais uma vez, batendo na tecla da pulverização, né? Uma característica muito forte deste fundo aqui. Então, ele vai ter, sim, vários CRIs, tá? Muitos CRIs, 91, talvez seja uma das maiores carteiras de CRIs que nós temos hoje na Bolsa, tá? Então, isso aqui, na minha concepção, é muito interessante, tá? Não vejo problema em haver, né, pulverização do portfólio. Eu acho isso aqui muito positivo, tá? Claro, é apenas a minha opinião. Já aqui, pessoal, a gente consegue visualizar o portfólio de fundos imobiliários do REC-R, né? Vejam que são apenas 3. A gente está falando aí do SNCI com 1,2%, o Valora, né, um CRI de infra aqui, com 0,9%, e o Porto Seguro, SNR,
com 2,6%, tá? Veja que somando esses valores, a gente chega aqui em 107 milhões de reais, né? O que corresponde a 4,3% do patrimônio do fundo, tá? Então, assim, né? Para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que eu particularmente gosto de fundo de papel que investe em papel, né? Que tenha uma posição pequena em outros fundos, tá? E é o caso aqui do REC-R. Então, eu gosto muito dessa característica, né? A parte de CRIs dele é sensacional com essa mitigação de riscos, com essa pulverização, e a parte de fundos é muito pequenininha, né? Não possui um peso relevante perante o seu patrimônio líquido, né? Então, na minha concepção, isso acaba sendo muito interessante, tá? A título de exemplo, né? Já trouxe até um vídeo dele aqui no canal. O fundo CPTS, ele tem aí pouco mais de 30% do seu PL alocado em outros fundos, né? Inclusive, essa alocação tão alta gera diversos memes aí, né? O mercado costuma tirar um sarro dizendo que o CPTS hoje basicamente virou um FOF, né? Um Fund of Funds, porque realmente é uma alocação muito pesada aí em outros fundos. A gente entende, né? Muitas vezes essa alocação é uma alocação tática. Muitas vezes a gestão vai verificar que existe um desconto muito alto num determinado fundo, vai adquirir, vai receber os dividendos e depois vai realizar o seu lucro de capital, né? Então, assim, existe justificativa sim, tá? Não sou contra, acho que tem que ser algo muito específico e com um peso pequeno. E é o que acontece no caso do REC-R, tá? Então, mais um ponto positivo. Bom, descendo aqui agora, a gente vai chegar um pouquinho nas características, né? Veja que é um fundo basicamente de inflação, como eu já comentei com vocês. Ele tem aí 76% em IPCA, sendo 30% protegido contra a deflação, tá? Então veja que de fato é um fundo inflacionário. Ele acaba tendo também uma parcela significativa de CDI, né, com 19%, o que acaba sendo bem interessante no momento por conta da alta taxa Selic, né? Bem legal. Aqui embaixo a gente tem a taxa média que eu havia comentado no começo do vídeo, né? Veja que no caso do IPCA é de 7,94% e do CDI de 4,40%, né? Então, aquela movimentação, aquele CRI que ele adquiriu aí com uma taxa de 9,5%, salvo engano, ela está acima da média, né? Como eu havia comentado, o que deve aí gerar receitas bem interessantes para o fundo provenientes daquele CRI, tá? Bom, descendo um pouquinho aqui agora, para a gente analisar o DRE, né? Talvez a informação mais importante de um relatório gerencial, a gente tem aqui alguns pontos positivos e negativos, né? Primeiro, ponto muito positivo da gestão, trazer o histórico dos últimos 12 meses. Então a gente sabe que existem muitos fundos aí, muitos relatórios gerenciais que trazem aí muitas vezes somente a receita do mês, né? Muitas vezes mesmo. E alguns aí trazem dos últimos 3 meses, últimos 4 meses, e aqui a gestão trouxe dos últimos 12, tá? Eu acho que isso aqui é uma medida de transparência, acho que isso aqui facilita a vida do investidor, a análise do investidor, do cotista, né? Então isso aqui é um ponto muito positivo na minha concepção. Outro ponto positivo, o fundo aqui ele separa o lucro do regime de caixa do lucro do regime de competência. E, inclusive, explica aqui em cima a diferença desses dois regimes, tá? Então, se você não sabe essa diferença, é importante que você entenda isso, que você baixe o relatório gerencial aqui, porque é com base nesse conceito, né, que o fundo realiza suas distribuições. No caso, com base no regime de caixa, tá? Então, é importante que você entenda essas diferenças contábeis aqui. Agora, o ponto negativo, né? O fundo não separa aqui as receitas de juros e as receitas de correção monetária. Acho isso bem ruim, né? Ele poderia sim trazer, destrinchar aqui o valor dessas receitas para que facilite, né, o entendimento do cotista quando houver um resultado muito alto, um resultado muito baixo. Será que foi devido à inflação? Será que foi devido a alguma inadimplência que reduziu? Enfim, a gente acaba não tendo muito essa visão aqui com base no DRE aglutinado, tá? E por fim, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês é a diferença aqui entre o regime de caixa, o resultado que ele teve, né, o lucro que ele teve aqui, e o valor que de fato ele distribuiu. Então, sempre que o valor distribuído for menor do que o lucro líquido regime de caixa que ele indica aqui, significa que ele constituiu uma reserva de lucros, tá? E quando o valor distribuído for maior do que o regime de caixa, aqui o lucro líquido, significa que ele utilizou da sua reserva de lucro, tá? Então a gente percebe, por exemplo, aqui, né? No mês de setembro, ele acabou utilizando bastante a sua reserva de lucro, né? Porque ele teve um resultado de 10,7 e distribuiu 15,8, né? Isso para poder manter os 60 centavos, tá? De distribuição por cota.
Então veja que aqui teve uma utilização bem forte, né? Já em relação aos meses anteriores a setembro de 22, ele foi justamente criando essa gordurinha, né? Veja, em maio ele teve 44,2, distribuiu 44,0. Em junho, 33,2, distribuiu 30,4. Em julho, 27,4, distribuiu 26,9. E em agosto, olha só, 24,2 e distribuiu 21,1. Então ele fez uma reservinha bem interessante aqui, o que possibilitou que ele utilizasse no mês de setembro. Lembrando a vocês que setembro, outubro, né, foram justamente os meses de deflação. Foram os meses que os fundos de papel mais sofreram, porque tiveram uma redução drástica aí da sua receita proveniente de correção monetária, né? Então, mais do que se justifica a utilização aqui das reservas de lucro para poder manter o patamar de distribuição, né? Continuando, a gente percebe que ele foi mantendo algo muito próximo, né, do resultado do que foi realizado, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E aqui no caso, no mês de fevereiro, ó, ele utilizou quase 3 milhões, aqui 2 milhões e 500 mil, né, da reserva de lucro que ele possuía. E no mês de abril em questão, que é o deste DRE, ele meio que zerou, né, ficou elas por elas. Então, assim, o fundo não informa aqui qual que é o valor atual que ele possui de reservas por cota, né? Seria interessante se ele informasse, mas o que dá para entender aqui é que está muito próximo de zero, né? Ele acabou utilizando bastante aí a reserva que ele tinha. Os últimos resultados foram muito próximos, tá? O que ele teve, o que ele distribuiu, o que dá a entender que a reserva de lucro dele no momento não deve ser tão alta, tá? Então a gente precisa acompanhar, porque havendo uma variação muito alta aqui da receita, eu acredito que ele não consiga, por exemplo, fazer um adicional de 5 milhões, por exemplo, como foi em setembro aqui, tá? Porque no momento ele deve ter algo aí abaixo, bem abaixo de 5 milhões, que foi o que ele fez em setembro, tá? Pessoal, eu acho que é isso. Aqui embaixo vai ter mais alguns gráficos, tá? Recomendo que você baixe para entender. Mas eu acho que foi isso. Deu para trazer uma atualização legal aqui do REC-R. O anúncio de dividendos de R$1, né? Bem interessante, um pouquinho abaixo no mês anterior, mas ainda assim interessante. Tá com dividend yield aí, com base no valor da cota de 1,20, bem bacana também. E acho que deu para trazer para vocês aí esse resumão, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e comenta aí embaixo se você já tem esse fundo aqui na sua carteira. Você já tem ele? Quantas cotas você possui dele na sua carteira? Comenta aí embaixo para a gente, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.